E temos que 5 minutos, Então já estamos em direto. Boa noite, meus colegas e meus amigos, e boa noite, audiência. É a segunda edição do Live Talk sobre o Covid, o impacto do Covid-19 nas cidades e nos assentamentos humanos. E é uma honra tê-los como convidados. Desta vez o formato vai ser o mesmo, com a diferença de que vamos dar também algum protagonismo, algumas perguntas da audiência. Vai-se ler, dar algum tempo à audiência também, mais à frente, né, para colocar alguma questão. E as questões que se colocarem um ou outro arquiteto, ponham hashtag e o nome dos arquitetos que estão aí. Hashtag Ângela Mingas, hashtag Filomena Espírito Santo, hashtag Wilfredo. Caso queiram colocar alguma questão personalizada, para construção geral ou questões gerais. Então, para introduzir o tema, caríssimos, nós temos vários desafios por resolver, né? Como arquitetos, como atores do território, como urbanistas. Temos um desafio enorme por resolver, sabendo que os principais polos urbanos de Angola têm os problemas de saneamento básico e de falta de infraestruturas que têm. Estamos a falar de 2 milhões de famílias, 2 milhões de famílias angolanas vivem em condições suburbanas. Isto representa, quer dizer, a Angola, 62% do território angolano já é urbano, vivem nas cidades, e 62% que vivem nas cidades, 70% vivem em situações de falta de infraestrutura e falta de saneamento básico. Então, daí, em particular, Luanda, com 10 milhões de habitantes, temos situações de altíssima densidade populacional, alta densidade de construção. Então, são vários desafios que nos avizinham a curto prazo, a médio e a longo prazo. Arquiteta Filomena, tem a palavra. Boa noite a todos os participantes do live, boa noite aos colegas de painel, a Ângela, Wilfred e Lídio. Boa noite. Filomena, deixa-me só, antes de começar, peço desculpa, eu tinha aqui apontado. Podíamos dar os parabéns ao nosso pequeno sol, o Ecumbi. Não sei se vocês já sabem. Obrigado. Okay. O meu filhinho. Ok, eu dou os parabéns. Já tinha dado, mas pronto. Não, já tínhamos falado, mas eu pessoalmente deixa-me aproveitar a oportunidade. Não? Ok, aproveitamos a oportunidade. Ora bem, Ilídio, dás-me a palavra e, portanto, ao nível desta conversa... eu trago aqui para esta conversa 2 questões a realçar. Uma era mostrar que a pandemia Covid-19 realça 2 questões essenciais. Uma, mostrar que o planeamento e a gestão das cidades são práticas diferentes, mas complementares. Nada mais, nada menos que com a finalidade de reforçar, adaptar as estruturas urbanas e, essencialmente, melhorar a percepção não só da população, como das instituições relativamente aos riscos e aos desastres que possam surgir, despertando, assim, a questão da resiliência. Mas esta questão da cidade eu vou deixar para os colegas, que são especialistas e que terão, eventualmente, mais informação que eu sobre isso. E esta era uma questão que eu queria levantar só para debate também, e realçar a problemática do planeamento e da gestão e que agora se apresenta como alvo de abordagem face ao Covid-19. O que eu quero trazer aqui são 3 aspectos de extrema importância, que são a saúde, a educação e a segurança. Portanto, são aspectos e são setores, uns esquecidos, outros nem tanto, mas que devem ser da responsabilidade do Estado, porque são setores estratégicos. A saúde como bem público, um bem universal e gratuito,
a educação como alicerce para a sociedade do futuro e a habitação como um direito constitucional. E vamos falar aqui de alguns, para tentar explicar muito resumidamente aqui estes 3 temas. Para cada um vamos buscar um indicador. E, portanto, buscar um indicador considerando como um instrumento utilizado para avaliar situações, planear intervenções e apoiar a tomada de decisões. Em relação à saúde, ele disse, se não te importas, podes pôr aqui o quadro. Certo. Vai continuando. Em relação à saúde, nós podemos dizer que, e fui buscar alguns dados ao nível do Plano Quinquenal do Setor da Saúde 2018 e 2022, e depois vamos no plano, nós verificamos que existem alguns programas principais para incidir a melhoria da saúde. E estes programas incidem em 11 programas principais e o 4º programa tem a ver com a prestação de cuidados de saúde primários e assistência hospitalar. E o que nós verificamos do Plano Nacional de Desenvolvimento Sanitário, elaborado com a edição de 2014, Plano de Desenvolvimento Sanitário 2012-2015, é que Angola tem um indicador de acesso aos serviços de saúde correspondente a 44,6%. 44,6%. Pelo quadro que vemos, portanto, o quadro que estamos a apresentar e a tabela apresenta os principais indicadores de saúde em Angola e na região africana, e verificamos que a esperança de vida, a taxa de mortalidade, a esperança de vida em Angola é 62, a região africana é 58, é mais baixo, mas depois todos os outros indicadores, como taxa de mortalidade neonatal, mortalidade infantil, mortalidade materna, taxa de mortalidade em adultos, são indicadores que mesmo em África, são indicadores que são pouco favoráveis para Angola. O que é que o Covid-19 pode contribuir, o que é que nós podemos refletir relativamente a isto, utilizando como um dos indicadores do Plano Nacional de Saúde a prestação de cuidados de saúde primários e assistência hospitalar, tendo apenas 44,6%, consideramos que se pode depreender aqui uma necessidade de instalações mais próximas à comunidade, porque verificamos que pelo outro quadro, Ilídio, os postos médicos e os centros de saúde são os equipamentos de apoio à saúde, não, onde tem Serviço Nacional de Saúde, se calhar não importa. Portanto, ao nível da hierarquia e do Serviço Nacional de Saúde, nós temos hospitais municipais, temos centros de saúde e temos postos médicos. Portanto, o que eu quero chamar a atenção aqui é que este indicador faz-nos refletir sobre a necessidade da implementação de serviços e de equipamentos de assistência à saúde com maior proximidade da comunidade. E, já agora, tendo as recomendações da OMS, e, portanto, face a toda esta problemática em que, em função da propagação do vírus, será necessário reorganizar equipamentos de saúde ajustados a esta pandemia, por que não refletirmos nisso, por que não aproveitarmos as instalações que têm para, em conformidade com as necessidades locais, em conformidade com a realidade local, ajustar já não só para a questão da pandemia, mas também para as questões que se parecem necessárias de ajuste local face à questão da sustentabilidade. Outra questão é a questão da educação, e queria chamar aqui a atenção que a educação como alicerce para a sociedade do futuro, onde a equidade e a igualdade deverão estar comprometidas e estão comprometidas. Nesta fase de isolamento, acredito que grande parte das instituições de ensino estarão impossibilitadas de organizar aulas e sistemas de apoio com recurso a meios digitais, exatamente porque, ou por ausência de equipamento, ou por parte dos alunos e dos professores, ou por dificuldade de acesso à internet, ou por ausência mesmo de organização da própria instituição da área dos TICs. Portanto, o que significa que nós lançamos um resto. Posso mostrar as outras imagens da apresentação do PowerPoint? Quando passar para a habitação.
Porque isso é apenas introdução ainda. Sim, quando passar para a habitação. Okay. O que eu quero dizer em relação à educação é que, ao longo do tempo, nós temos mudado rotinas, temos mudado comportamentos, mas o que é feito da nossa escola, que continua com a sala de aulas de décadas atrás? Poderá este confinamento ser aproveitado como uma oportunidade de transição para a mudança e ser o mote para a renovação na era da informação? Lanço aqui o repto também, é comum e ouve-se muito construírem-se escolas primárias com 20 salas, com 30 salas. Agora que o Covid-19 nos alerta sobre a questão da mobilidade, da proximidade e exigência de afastamento, será que é importante nós refletirmos e reorganizarmos todo o paradigma da questão da escola primária de tudo isso? Agora vou muito rapidamente falar só da habitação. Sim, muito rapidamente mesmo. A habitação é um problema? Eu creio que sim. A habitação é um problema. E acho que a situação pós-Covid e a situação do Covid deve servir de mote e de reflexão para que nós possamos alterar todo o nosso paradigma. Porque as condições da habitação podem ser não só uma causa, como podem ser um efeito das desigualdades sociais. E, portanto, ao nível da habitação é exatamente a mesma abordagem que o da educação, não é? É preciso equidade, é preciso igualdade. Estou agora, relativamente à habitação, levantar a questão da segurança e do conforto na habitação. Segurança no sentido de como se pode... Mais um minuto, só, ser muito rápida. Isso é introdução apenas, temos muito tempo, mas pronto, ok. É mesmo para levantar o mote, como é que nós podemos, podes pôr as imagens, como é que nós podemos, como é que alguém, uma família, pode proteger do vírus, não é? Um agregado familiar numa habitação sobrelotada. Como é que o nosso conhecimento da cidade integra o dado das ilhas, dos puxadinhos nos quintais, como é que isto se pode resolver e como é que perante uma ocupação do território do género como falei, é possível localizar as pessoas, não é? Quando as pessoas são localizadas ou pela oficina do senhor 123 ou pelo embondeiro, que a certa altura serve para a malta do bairro e que se for destruído não há de se encontrar. Portanto, são questões que eu quero levantar e pôr em mote de discussão para ver como é que, com alguma reflexão pós-Covid, nós possamos eventualmente contribuir. São tudo contribuições para as questões. Arquiteto, 13 minutos. Ok, mas está bom. Arquiteto Ângela Mingas, por favor, tenha a palavra a título introdutório. Boa noite a todos, antes de mais, e vou lançar, tanto neste contexto que é muito amplo, não é, do habitat, urbanismo, equipamento, quer dizer, é muita informação. Eu vou iniciar a minha abordagem levantando aqui 6 questões. Todas elas estão interligadas, mas eu vou vê-las num formato holístico. Não me vou preocupar muito com as questões de pormenor neste momento, vou começar a cair de paraquedas sobre o problema. E estas questões fazem parte de um levantamento que eu tenho estado a fazer praticamente desde que começou esta crise da pandemia, em que eu tive algum ceticismo em relação ao impacto e à dimensão que ele iria ter. Suspeitava bastante, achava que era um não problema, mas mesmo que seja um não problema, o facto é que ele gerou problemas, ok? E neste momento, as questões que eu ponho, como as preocupações ao nível mais amplo, sobre a questão da cidade e do planeamento da cidade e do pensamento para o futuro, começa por ser como é que as cidades estão a conter a pandemia. Portanto, há aqui dentro desta pergunta questões que dizem respeito à governança, principalmente, não é? Em que, pelo menos nos últimos debates que eu tenho ouvido, tem muito a ver mais com a administração do território do que propriamente com o ordenamento ou o desenvolvimento urbano e tudo mais. Portanto, como é que
governadores e governados se movimentam neste processo. A segunda questão tem a ver com como é que as cidades vão recuperar, porque se para todos os efeitos nós estamos doentes, é como é que vai ser a nossa convalescença, quer dizer, e este processo de recuperação, que tipo de eixos ou que lideranças vão ter? Desta segunda pergunta surge uma terceira. Será que existe um modelo, e eu aqui modelo ponho muito entre aspas, porque prefiro mais a questão do tipo do que do modelo como princípio filosófico, mas será que existe um modelo de uma cidade resistente às pandemias ou resistente às crises, assim como nós podemos fazer um projeto resistente a um terremoto, quer dizer, existe isto, há este pensamento, não é? Há uma outra questão também muito interessante que decorre desta ideia de projetar algo para resistir a outro algo, não é? A resiliência, que tem a ver com este processo de convalescença. Nós estamos a falar da resiliência a uma crise sanitária, mas até que ponto é que esta resiliência que se espera das cidades a esta crise pandemia poderá estar linkada, não é, a outro tipo de resiliências necessárias que a cidade tem que ter, como, por exemplo, as questões das alterações climáticas, a elevação do nível do mar, acidentes naturais, guerra, não é? Quer dizer, nós somos um país que ainda está a viver e ainda está a convalescer de uma série de problemas que nos aconteceram até há relativamente pouco tempo, até há uma geração atrás, e parece-me importante refletir também sobre isto. Será que temos que nos preocupar só com sermos resistentes a uma crise sanitária ou temos que pensar à resiliência ou à resistência de forma ampla, não é? Esta questão também de uma cidade pós-Covid, mas isto é uma marca de quê? É saúde pública só, como diz a Filomena, é um problema de educação? Estamos a falar exatamente de que pós, não é? É um problema de segurança, saúde pública, enfim, alterações climáticas e tudo mais. Agora, a pergunta-chave, a última, que é para fechar aqui o meu ponto de abertura, é a partir do momento em que nós estamos a considerar que tudo isto são problemas com os quais uma cidade se poderá confrontar, qual deverá ser o foco do urbanismo em termos de futuro? E estou a falar do urbanismo numa visão ampla. Portanto, o nosso foco é a questão física da cidade, quer dizer, o tamanho, densidade, a sua estrutura, etc, etc. É uma questão material. As infraestruturas, os edifícios, os espaços públicos, os espaços azuis, os espaços verdes, a água, a vegetação, quer dizer, a própria qualidade de vida das cidades, que é algo que se tem estado a conversar muito sobre esta questão da pandemia. O mundo parou e voltamos a ter qualidade, não é, nos aspectos, aliás, não é aí, ou se o urbanismo deve assumir, e quando digo urbanismo, estou a falar o urban planning, quer dizer, um conceito um bocadinho maior, se nós estamos, de facto, no momento em que temos que pensar seriamente na liderança das questões do urbanismo como cabeça de dragão de um processo que integra a questão da sociedade, da cultura, da governança e da política. Eu friso este aspecto porque nós passamos por uma recente remodelação governamental, em que o ordenamento do território perdeu protagonismo completamente, ficou associado às obras públicas, numa posição de segunda importância, exatamente, e o ambiente, que é um aspecto absolutamente fundamental e do território, não é? Está associado ao turismo e à cultura. Não que não seja pertinente, atenção, mas dissociado exatamente de questões tão fundamentais como é a visão do território, que é um palincesto, não é? Que junta várias camadas e coordena vários aspectos. Portanto, estas são as minhas perguntas-chave, aliás, para começar o debate. E Maca, o avô Maca, temos problema. Vamos não vamos ficar só pelas perguntas, depois vamos descrutiná-las e apontar caminhos.
Espero que não Sim, sejam sim. perguntas para mim. Perdão. Como ainda me falta um minuto, como ainda me faltam uns 30 segundos, tem a questão absolutamente necessária da habitação de emergência. Olha, demais. Isto é fundamental, o abrigo, o pensamento da habitação de emergência como um elemento transitório e obrigatório na planificação e desenvolvimento das cidades. Fecho. Muito bem. Wilfred, força. Bom, boa noite a todos, obrigado, sinto-me bastante honrado, obrigado Ilídio por me teres convidado para este tipo de debates. Eu acho, não é bem debates, né? Tu gostas de chamar isto de conversas informais. Eu não preparei questões, eu gostava de abordar um bocado as consequências que estamos a viver, né? Porque acho que a partir de determinada altura essa questão do futuro agora, né? O futuro imediato, é hoje, já estamos a vivê-lo, mas deixa-me só fazer aqui uma referência primeiro, que eu ouvi atentamente as 5 intervenções, as 5 primeiras intervenções, ou seja, as 3 da vez passada, mais estas 2, e quero salientar que, ao contrário de algumas pessoas, que algumas pessoas pensam, está aqui a prova de que somos capazes de produzir, ou temos pensamento crítico sobre determinadas situações, ou seja, estamos a elaborar, estamos a criar, de alguma maneira, uma base para a nossa cultura própria, a cultura arquitetónica. Ou seja, está aqui estabelecido que existem pessoas que se interessam por esses temas, né? E que desenvolver cultura arquitetónica dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas raízes, com tudo o que é inerente a elas. Mas eu gostava de abordar a questão do Covid, ou da Covid, porque é a doença Covid, né? Espero estar certo. Exatamente. Que deriva de um vírus, que é o corona, né? 19. Né? Ou seja, há 18 ainda. Ou seja, o 17 e o 18 já ultrapassamos, espero que não exista o 20, né? Mas deixa-me só abordar isto de uma maneira mais genérica e relacionando as nossas conversas todas, ou seja, as 5 conversas, mais agora que estou a tentar desenvolver. Mudanças existirão, sim, mas eu penso que as mudanças não serão a nível da estrutura física, né? Da estrutura urbana. Eu penso que as mudanças, e eu vou falar com factos, as mudanças vão depender de 2 fatores, principalmente do tempo de duração desta coisa, que eu vou chamar de coisa, porque nós não sabemos exatamente se é uma coisa que é natural ou se é produzida, vamos assim dizer, porque o tempo de duração disto e a quantidade de vítimas, ou seja, quanto mais tempo isto demorar, se isto demorar 2 meses, não acredito que existirão alterações de fundo, mas se isto demorar 2 anos, as alterações aí sim serão muito relevantes eu falo com factos, vamos só dizer, de uma maneira, as abordagens de mudanças, níveis de intervenção, diferentes sociedades, Espanha, Itália, Alemanha, França, já estão a desconfinar, ou seja, já estão a incentivar as pessoas a saírem para fazer alguma coisa que claro que dentro da segurança desejada, não é? Mas já estão a desconfinar, ou seja, portanto, vamos assim dizer, Paris, com a quantidade de gente que esteve envolvida ou que está ainda a ser contaminada, as pessoas que morreram, Alemanha, Itália, quer dizer, não houve alterações de facto na estrutura urbana da cidade, não é? A própria China, Wuhan, quer dizer, uma cidade high-tech top, nem o mercado onde o indivíduo que mordeu o suposto morcego foi demolido. Portanto, as coisas continuam e estão-se a adaptar a estas alterações que provavelmente não derivam dessas alterações urbanas ou do aspecto físico da cidade. Ok. Nos Estados Unidos, por exemplo, só para citar, Nova York tem um índice de mortalidade tão elevado, ou seja, é a maior do país. São perto de 200 e tal, 56 mil habitantes, que é quase um terço de todos os falecidos, né, desta pandemia. Coreia do Sul, Islândia, Japão, só para também termos assim uma base de conversa mais pé no chão,
o confinamento no Japão não foi obrigatório, foi sugerido. Ou seja, as autoridades sugeriram que as pessoas ficassem confinadas e elas obedeceram. Porque isso depois também mais à frente podemos ver. Moçambique tem casos, mas não tem nenhuma relevância, vamos assim dizer, não há mortos, penso eu, até hoje, em Moçambique. Lesoto deve ser dos sítios do mundo mais seguros do mundo. Não há um caso sequer. Aliás, Will, os outros já está em quarentena há muito tempo. Ele está enclausurado Não. Só para dizermos, o Paul Kagame, que tem tipo a região da África mais limpa do mundo, está cheio de Covid, e o Lesoto não, deve estar. Quer dizer, uma viagem Angola-Lesoto a pé deve estar a custar $1 milhão. Não sei quanto é que. Quer dizer, e é nesse sentido que eu gostava muito de abordar. Não sei se posso continuar ou se isto é uma espécie de. Não, tens 2 minutos ainda. Pronto, eu gostava agora de falar, né? Fiz uma espécie de pirâmide invertida, eu gostava agora de falar de Angola. Não sei se fica para depois, se posso. Tens 2 minutos ainda, fica à vontade. Quero só dizer que, a meu ver, a Angola não se mostra muito preparada para esse tipo de alterações, ou seja, nós estamos a viver um processo quase que de ir para um futuro 10, 15 anos à frente em 1, 2 meses, portanto, não temos pessoas suficientemente informadas. Eu acho que é o que falta. A nossa população está completamente desinformada, as pessoas não sabem o que está a acontecer, de facto, não parece que haja noção da gravidade desta pandemia. Talvez não tenhamos sequer interesse, é pandemia, doença, surto, isso não nos afeta, eu estou bem. Quer dizer, o espaço físico não é adequado, mas nós não estamos preparados para esse futuro, que será um futuro tecnológico, não é? Como dizia aí bem a Filomena, a era da informação, a mobilidade, talvez não estejamos preparados para isso, porque até a própria qualidade, preço-qualidade da nossa internet não ajuda, não incentiva, é uma espécie de... não faz com que os nossos novos problemas tenham uma espécie de solução com incentivo ao uso remoto dessas tecnologias. Ou seja, estamos numa situação um bocado difícil, mas pronto. Estamos aqui para tentar ajudar com o nosso contributo, não é? Só para também dar algumas chegas a essa introdução, né? São 30 minutos, mas lançar alguma acha fogueira e um gindungo aqui na sopa. É curioso também, por acaso a Marga está a comentar que tem havido algumas revoluções urbanas, no sentido de que já existem tendências de migrar da cidade para o campo. Hoje aqui verificamos que temos que apostar na agricultura, não só no sentido da produção alimentar, como também nas zonas rurais, tendencialmente são as zonas mais protegidas do Covid. Né? O Covid atingiu os principais polos urbanos. E, curiosamente, em todo o mundo, com esse confinamento, esse lockdown, a natureza, os animais estão a invadir a cidade. Verificamos em toda a parte do mundo elefantes na Tailândia e na Índia, elefantes a cruzarem nas estradas, na Europa, ursos e andarem pelas cidades. Quer dizer, a natureza está a reclamar o seu espaço e a invadir a cidade. E quando nós, os seres humanos, queremos voltar para o campo, quer dizer, está tudo invertido. E também é interessante, recomendo a todos que estão na audiência lerem um texto de um historiador e é também escritor, o Noah Harari. O Noah Harari escreve várias coisas muito interessantes, desde os regimes totalitários, no combate à Covid, como a China, tudo é controlado com videovigilância. Mas ele diz uma coisa muito interessante. As decisões tomadas pelas pessoas e pelos governos hoje moldarão o mundo nos próximos anos, tanto no sistema de saúde, na economia, na política, na cultura. Quer dizer, o Noah Harari, ele questiona alguns países da forma como estão a lidar com o Covid
enaltece como bons exemplos a Coreia do Sul, a Singapura e o Taiwan, né? Também pressupõe é um público com um nível de escolaridade muito maior, onde facilmente se consegue passar a informação. Peço desculpa, eu acho que o nível de escolaridade também não é um nível de informação que também é passado, não é? É um nível de reconhecimento das autoridades também, não é? Ou seja, até de credibilização dessas autoridades. Ou seja, eu confio no Sistema Nacional de Saúde, eu fico em casa, percebes? E é por aí também. Eu ia dizer. A falou há bocado de governança. Deixa-me só terminar para. O Noah Harari critica alguns regimes totalitários, né, top-down, na abordagem ao combate ao Covid, né, com medidas rígidas, não sair de casa, com purete, quando em alguns países não sair de casa é morrer, não sair de casa é não comer, não sair de casa é não ter não ter dinheiro para comprar qualquer coisa, quer dizer, e quando ele propõe que em vez do o top-down nessas medidas totalitárias, o bottom-up em reconhecer as comunidades locais, em empoderar as comunidades locais, né, com esclarecimento, com sensibilização, para melhor combater o Covid. A Ângela também falou nisso, da governança, né, que tem muito a ver com isso, com a administração local, com o reforço da capacitação técnica da administração local. Isso também ajuda neste combate. Pronto, agora está aberto, quer dizer, está aberto o debate. Vamos apontar soluções. Eu ia apanhar um bocado a questão aqui da governança, porque tudo o que falamos, e um bocado buscando as questões que a Ângela pôs, governança, acho que a base de toda esta questão é a governança. Porque, quer dizer, se depois o Covid não tiver, e toda esta problemática da Covid não tiver um sentido pedagógico, e estou-me a referir sentido pedagógico particularmente para o nosso país, porque as preocupações que nós temos são completamente diferentes do ponto de vista da população, dos problemas, do contexto, quando comparamos com as questões que o Wilfred falou. O Wilfred, a certa altura, informou e bem que os países europeus já estão a desconfinar. No Japão não foi preciso orientar com mais firmeza, mas foi sugerido. É toda a estrutura da sociedade que permite, não é, perceber o nível de importância da situação e o que podem esperar das estruturas do país. E nós não, nós em Angola temos um problema. Há dias estive a falar com pessoas e a distribuição dos alimentos e dos bens foi feito num dos bairros da cidade, foi uma desgraça, não é? O que é que nós precisamos? Então, precisamos, é tal coisa há bocado quando falei, é mais a questão do cadastramento da população, tem a ver com planeamento, tem a ver com, eu consigo localizar a Ângela, o Elídio e o Wilfred, e sei que eles, apesar de estarem uns vendem na praça, outros vendem na rua, mas têm o seu cartão que lhes identifica e que pode possibilitar, numa altura como estas, de serem registados, cadastrados e, em função da preocupação, receberem algum apoio social. E, portanto, são abordagens destas, que ainda estamos num estádio de desenvolvimento que requer ações destas, que são diferentes do Japão e da França, etc. Agora, necessariamente... Eu quero dizer só que nós não sabemos o que é que vai ser ou seja, nada vai ser como o antigo normal, né? Que normal é o próximo. O que é que vamos ter como normal? Acho que normal não... Quer dizer, se não houver mudanças e a passagem da Covid ficar apenas como uma tragédia simples, então nós estamos muito mal. E principalmente no nosso território, porque temos situações muito debilitadas que a Covid está a realçar agora e que nos vão ajudar a dar um bocado das respostas às questões que a Ângela pôs, que puseste, que eu apresentei,
ao nível da educação, ao nível da saúde, ao nível Mas da também própria... não estamos a falar só disso, estamos a falar da própria sobrevivência humana e a sua cultura, não é? Sim, tem a ver com isso. Com isso. Porque eu nós, queria... independentemente, só um minuto, Ângela, independentemente de poder estar a comparar com o país A ou com o país B, nós temos um contexto que é próprio e, portanto, as coisas vão ter que mudar, independentemente de durar um mês ou de demorar 6 meses ou demorar algum tempo, de morrerem mais. A sorte nossa, por acaso temos poucas vítimas de informação oficial, o que significa que, por um lado, não temos tantos problemas do ponto de vista da mortalidade, mas serviu, pelo menos, para realçar as debilidades que temos, que já estão identificadas, e para que a governança mude de paradigma e resolva as coisas de acordo com as necessidades e a realidade local. Pois, esta ideia de, quer dizer, esta ideia da cidade do futuro, não é? Acabou por ser completamente interrompida com a chegada desta pandemia, ok? Porque todos nós, até há 3 ou 6 meses atrás, éramos capazes de forma tranquila e relativamente pacata, conseguir pensar no futuro das cidades, não é? Pelo menos a médio prazo, e hoje em dia nós estamos literalmente a ferver. Portanto, nós não temos soluções, nós estamos a tentar, de alguma maneira, clarificar a nossa percepção sobre o problema, ok? E lamentavelmente, nós em Angola, nós não temos outra alternativa a não ser agir desta forma, a distribuir comida às pessoas, etc., etc., porque nós, durante todo este tempo, não tivemos a menor capacidade de prever, partindo já do princípio que governar é prever. Isso não é só um não, atenção. Os Estados Unidos também têm distribuição de comida, não é? Quer dizer, não... Mas os Estados Unidos não é exemplo, atenção. Os Estados Unidos, eles dizem sempre we are the greatest country in the world. Não, mas não são exemplo mesmo. Exemplo é a Holanda, não é? Que tem um sistema de saúde extraordinário em que as pessoas fazem confinamento se quiserem. Exemplo é o Lesoto. Atenção. Não há mas tu, olha, ainda bem que tu falas no Lesoto, porque uma das questões fundamentais que se levanta neste problema da pandemia é a escala. Porque o Lesoto está salvaguardado e é uma questão de escala. Eu não sei, não é? Portanto, e nós estamos com problemas gravíssimos, e aliás, nós estamos-nos a referir só a capitais, porque que eu saiba, no Luena também não há Covid, né? Pronto, que eu saiba. E aí e há aqui uma ideia também de escala deste problema do Covid, que tem a ver com o facto de, lamentavelmente, ser um problema que ganha esta dimensão porque afeta não só o Global South, não é, que somos nós, é o novo nome para o terceiro mundo, mas porque também afeta o Global North, que é o novo nome para o primeiro mundo. E então, esta altura do campeonato, não, nós temos, de facto, um problema com uma escala absolutamente extraordinária, quando ele afeta, na realidade, afeta, julgo eu, que 1/100º de, por exemplo, o nível, a quantidade de população que é afetada por malária, que eu estive a consultar os anais da OMS, e são 238 milhões de pessoas por ano afetadas por malária. Sendo que todos os anos, atenção, não é, e não há vacina. Não é que ver a forma de contágio. O problema aqui está a forma como ele, a forma de contágio. Minha querida, é o mosquito. Nós, quando saímos à noite e vamos para a discoteca, o mosquito está a andar e o outro é um morcego. Portanto, a esta altura, eu estou a tentar aligerar um bocado o discurso, mas o Wilfred, quando fala da questão do Lesoto, ele introduz a escala. Mas existem outros aspectos muito sérios que, do ponto de vista do urbanismo, nós temos que ver como, inclusivamente, até a própria questão da defesa da privacidade, que está muito cinzentamente associada a esta monitorização do indivíduo, onde é que ele está, por onde é que tu andas, com quem falaste, quer dizer... Há aqui casos muito sérios que vão para além da saúde pública, não é? Que precisam de ser levantados aqui
E para além desta ideia da escala e da governança que a Filomena estava a falar há pouco com muita propriedade, eu introduzo o problema também da habitação, do direito à terra, não é? Do direito à habitação, não é? E quando eu digo direito à habitação, não é o direito à casa própria, atenção, é o direito ao abrigo, o direito ao teto. Também não sei de onde é que veio, mas pronto. E não, a ideia da casa própria é assim, isto é um problema capitalista, claramente, quer dizer, tu tens que gastar o teu dinheiro e nem vale a pena entrar por aí, Filomena, senão o assunto já nem sei por onde mais é que vai andar. Mas dentro destes problemas da gestão da cidade, há bocado eu falei da resiliência e falei nela porque não porque seja um aspecto ou um fenómeno momentâneo, não é? Ele é intergeracional, portanto, ele nem sequer acontece numa geração, quer dizer, para nós conseguirmos compreender a resiliência do território, é preciso que se passe tempo, que se acumule, que se ultrapassem problemas. Mas nós, em Angola, meus caros colegas, não é? Nós temos crises sanitárias todos os anos, desde que eu me conheço por gente, em que sabemos... Há anos, todos os anos mandam-nos lavar as mãos, todos os anos mandam-nos lavar os pés, todos os anos mandam-nos tomar vacina. Quer dizer, 2 gotas de lixívia. 2 gotas de lixívia também foi sugerido. Não é? Quer dizer, a lixívia tem cloroquina, atenção. Se calhar já estamos imunes. Mesmo. Então, para tentar encerrar, não é? Pronto. Portanto, há aqui um processo, há aqui uma questão de aprendizagem, não é? Que do ponto de vista da gestão da cidade e do desenvolvimento da cidade, nós não estamos, de uma maneira geral, a conseguir fazer com que os políticos compreendam a importância que isso tem. Porque neste momento, até do ponto de vista do projeto, vamos imaginar que o Wilfred ou tu, Filomena, tem um projeto fenomenal de arquitetura de transição ou de arquitetura de emergência para implementar. Qual é a indústria que tu tens para pôr isto em causa? Aonde é que tu vais montar, aonde é que tu vais colocar estes objetos para resolver um problema de uma população que rapidamente precisa de ser deslocalizada de um local para o outro? Então, isto é muito mais profundo, não é? Eu queria só dar esta chega aos Não, isso é giratório. O Ilídio quer falar, o Ilídio não está aguentando ficar quieto. O Ilídio é moderador, tu não tens que falar, tu estás a moderar. Deixa lá, fala lá, Ilídio. Quero ler um comentário da Maria João que tem muito a ver com Angola é um país de emergência. Calma, ela disse Angola é um país de emergência social há muitos anos. Foi apenas agora declarada. O Covid veio apenas a aflorar e obrigar a olhar, finalmente, ser sensível a um problema urbano de saúde pública. Quer dizer, o Covid só veio destapar o véu dos problemas de saneamento básico que vivemos há anos e anos e anos. Mas, Filomena, não era para cortar, é para... Eu estou a ler os comentários. Aproveitando a deixa da Ângela, nós temos crises sanitárias todos os anos. Sem dúvida. Agora, o que eu estou a dizer é que esta Covid não pode passar ao largo, porque os governantes têm que ter a capacidade de gerar novas soluções. E verificamos aqui que, pelo menos nas outras, não vi. Desta vez, os governantes foram capazes de encontrar lugares para acolher os meninos de rua. Tiveram a preocupação de encontrar lugar para realojar as pessoas idosas. Então, o que significa que, quando é preciso e quando o momento exige, entre aspas, nós temos capacidade, mesmo que de forma efêmera e imprevisível, de tentar resolver situações mesmo que temporárias. Então, isto tem que servir de lição. Isto tem que servir de lição. Eu lembrei-me, porque nós a questão do beirão, lembrei-me agora porque a questão dos idosos
é referente à questão do Lar do Beiral, ali no Rangel, em que os moradores e os habitantes daquela habitação especial, que é o Lar da Terceira Idade, foram realojados para uma unidade hoteleira. Então, o que significa que foi identificada a necessidade de realojar aqueles moradores por motivos vários, mas que só realçou face ao Covid. Então, esta questão tem que continuar. Ou seja, como é que nós podemos, enquanto técnicos do território, intervenientes no território, cidadão, podemos contribuir para que a governança consiga dar continuidade a pequenos passos que estão a ser materializados agora, porque não podemos parar por aqui, não é? Não podemos parar por aqui. Sim, nós estamos à metade da tertúlia, são 46 minutos, é 1h30 de tertúlia, até podemos estender, depende de vocês, mas normalmente é 1h30. Mas vamos agora nos focar, apresentar caminhos e soluções, para não ficarmos, já abordamos, tivemos considerações gerais e agora vamos apontar caminhos e deixa-me muito rapidamente apresentar também um PowerPoint rápido e que tem a ver com esta problemática. Isso em todo o mundo. Não sei se estão a ver, já estão a ver aí, já, né? Sim. Pois, todo mundo, desde o Brasil, com os mesmos problemas, esse é no Brasil, e que eles enaltecem a questão, já falamos aqui, abordamos a questão da necessidade de se cadastrar as famílias e as famílias mais vulneráveis no sentido social, no sentido de infraestrutura, no sentido de economia, pode identificar e cadastrar as famílias vulneráveis. É um trabalho, a DW tem feito um trabalho excelente ao longo de vários anos. Oxalá que o Alan Kent esteja a nos ouvir e também poderá participar noutras lives, mas esse trabalho de identificar quais são as zonas de Luanda mais densamente, com densidades populacionais extremas. Estamos a falar de cidades na ordem de entre 80 a 90 pessoas por hectare. E verificamos aqui a Roxo, o Rangel, Mizanga e Kazenga, que são os municípios antigos, com problemas de densidade populacional extremos. E coincidentemente, outro cadastramento no que toca a riscos ambientais, é justamente nessas zonas densamente ocupadas e com densidade populacional elevada, que também encontram-se zonas de riscos, tanto de inundação, tanto de deslize de terras ou de desabamento, por estarem ao longo das linhas de água. Quer dizer, é justamente, está a 5 km do centro, temos problemas graves de densidade de ocupação, como podem ver. Quer dizer, com densidades extremas, condições de salubridade, e a questão que se coloca é a seguinte, quer dizer, como manter o distanciamento social quando temos superlotação, quando temos esta densidade, e como numa moradia podem ter 8 a 10 indivíduos. Quer dizer, isto aqui podemos ver um pátio que é partilhado por várias moradias. E como manter esse isolamento social? Distanciamento social, aliás. Emílio, vais-me perdoar, mas pode até... É uma realidade conhecida. A resiliência, só para concluir, a resiliência das populações para combater, nesse caso é no Rangel. Estamos a ver aqui, são fossas céticas em altura, porque no Rangel o nível freático é muito elevado, é argiloso e é quase impossível fazer fossas céticas subterrâneas. Aqui podemos ver, são fossas céticas em altura. Aliás, não é o único caso em Luanda. Vimos o filme Os Parasitas, o filme sul-coreano, onde umas cenas mais fortes do filme é eles estarem em cima de uma torre.
Pronto, mas isto lancei o Gindungo para pronto, irmos de encontro aos problemas e identificando os problemas e encontrar soluções. E Lídio, olha, eu vou me permitir fazer aqui uma chega, porque dependendo da forma como nós abordamos estes problemas, eles podem ser vistos de uma maneira mais tendenciosa ou não. E vou-me explicar. A densidade populacional, esta questão do isolamento, as medidas que foram tomadas ao longo do mundo para conter a expansão da pandemia, são questionadas. Portanto, há quem seja a favor, há quem seja contra. Portanto, o problema não é a densidade por hectare. Nós não estamos a falar de uma questão física da cidade, não é? Porque se provavelmente nós formos a outras cidades, como São Paulo, provavelmente a densidade populacional é muito maior, não é? Portanto, o problema não é a questão física da cidade, nem um pátio ser dividido por 10. Não é, não, porque claro que também afeta, não há pretos e brancos, quer dizer, há ali muitos cinzentos e estas fronteiras misturam-se. Aqui nós estamos a falar de um problema onde, lamentavelmente, mais de 50% depende da vontade política e da capacidade, do ponto de vista do conhecimento, para fazer intervenção. Porque aí nós estamos a falar da parte material da cidade, estamos a falar de infraestrutura, estamos a falar de gestão do espaço, de território mesmo, quer dizer, de questões de caráter ambiental. E isto, por mais desenhos e por mais propostas que nós tenhamos, não é? Nós somos arquitetos, somos urbanistas, mas nós não somos o Yuri da Cunha ou o Paulo Flores, que quando faz uma música põe no YouTube e tem 50 likes. Eu tenho uma série de projetos aqui atrás, mas nenhum deles tem likes porque nenhum foi construído porque não há dinheiro para isto. Então temos que tem que ser construído. Temos que mudar o dinheiro. Quem é que vai pagar? Portanto, é aqui que eu falo. O nosso exercício profissional é uma violência. Não é? Portanto, esta questão, aquilo que tu estás a falar destas fossas sépticas e tudo mais, isto são problemas que decorrem depois da própria gestão do território, o espaço propriamente dito, e da ação social que cada um de nós pode fazer. Porque isto aqui não é só um problema de urbanismo, é um problema de saúde pública. Sim, ok? Claro. Quer dizer, era a tal pergunta que eu dizia, portanto, nós estamos perante um problema que se restringe ao urbanismo ou que se alastra para outras disciplinas também. Então, olhar para esta... Ora, nem mais, mas sem sombra de dúvidas. Agora, julgo eu que abordar o problema... e outra questão também, perdão. Nós não podemos falar só da questão da população que vive, lamentavelmente, nos slums, e eu vou utilizar a palavra slum de propósito, não é? Porque há muito slum em Luanda, por exemplo, que não é Mutsek. Claro. Ok, em que nós estamos supostamente na cidade consolidada, não é? Ou na cidade ocidental, ou seja lá que nome nós possamos dar, e que existem problemas seríssimos de saneamento e de gestão e tudo mais, não é? Mas isto é um problema que afeta em Angola 19 milhões de pessoas, que são o número de indivíduos que vivem nas cidades em Angola. Exato. Então, julgo eu, Então, eu queria só introduzir este aspecto, porque aquelas imagens que tu mostraste pode de forma tendenciosa, transformar o problema na forma. O propósito das imagens é para apontarmos soluções. Inicialmente estávamos a divagar um bocado, mas fisicamente, a densidade populacional versus densidade de construção. As imagens que nós vimos, nós não vemos espaço público, nós não vemos logrador. Não é uma questão de densidade, é uma questão material, é uma questão infraestrutural. A OMS tem rácios de que 12 metros quadrados por pessoa de área verde. Sim. A OMS tem rácios de uma árvore por indivíduo. 7 metros quadrados
por pessoa. Disse-me só uma coisa. Ilídio, desculpa, Filomena, deixa-me só fazer aqui uma parte. Ilídio, há 10 anos, Ilídio, só um segundo, há 10 anos, tem mais ou menos 10 anos, eu apresentei um ensaio, que por acaso o Crisóstomo, se ele estiver a ouvir, ele vai se lembrar disto, que eu apresentei um ensaio na Fundação Agostinho Neto, cujo título dizia Luanda está em colapso ambiental. Sim. Luanda tem, neste momento, a cidade toda, independentemente de estarmos na Baixa ou de estarmos no Mosteco ou em Viana, portanto, já falando do território completo, Luanda só tem 7% da área verde que deveria ter. Para a densidade, para a população que a cidade de Luanda tem, para nós termos área verde suficiente para conseguirmos produzir oxigênio, porque isto também tem a ver com a qualidade do ar, não é? Portanto, nós precisaríamos de demolir 1/5 do território da cidade de Luanda. Demolir. Ou então temos que espalhar... Vamos chegar lá. Então, a esta altura do campeonato, já existem propostas para fazer isso, não é? Mas o facto é que nós, entre aspas, vou utilizar aqui uma expressão, nós desconseguimos. Portanto, estes dados que tu estás a dar da OMS, eles são antigos. E, aliás, as árvores não contam como área verde. Porque, para além da questão da folha, para a produção da clorofila, para a produção de oxigênio, é preciso terra. A terra tem que respirar, não é? E olha, o Crisóstomo já teve aqui um comentário. Olha, não, mas em relação ao que estás a dizer, em relação às imagens que mostraste, tu próprio trabalhas numa instituição que está a fazer a requalificação de uma zona da cidade. Portanto, seguramente que tem projetos, planos, programas que atendem a toda uma série de critérios e com indicadores internacionais que são ajustáveis. Por outro lado, quero-te lembrar a questão do Talatona. O Talatona, segundo dizem, ganhou um prémio internacional de sustentabilidade, de ambiente, etc. Então, vai agora à Talatona e vê quantos metros quadrados ou que parte de área verde é que tu encontras no Talatona. Portanto, o que significa que, eventualmente, planos e programas e projetos até existem. Agora, por que é que não se constroem? Vou deixar a cidade para vocês. Eu quero focar-me muito na saúde, na educação e na habitação. O Covid-19 mostrou que a saúde deve ter tratamento igual para todos. Neste momento, não há ninguém que consiga sair do país para ir fazer tratamento fora. E isto já é um bom indicador. É um indicador que permite refletirmos e mostrar que o Serviço Nacional de Saúde tem que mudar e tem que permitir que chegue numa proximidade maior à comunidade. E isto é que vai ajudar também, não é? Porque todos esses equipamentos têm a ver com a mobilidade também, têm a ver com a proteção da cidade, para além do acesso do Serviço Nacional de Saúde e da assistência. Portanto, este é um caminho. É importante refletir, reorganizar e mudar o paradigma do Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de mais centros, de mais postos de saúde da comunidade. Sim. Aproveitar que Filomena, que falaste sobre o Serviço Nacional de Saúde, eu acho que temos que entender que já não é um problema deles e é um problema dos outros, é um problema de uma pessoa e pode ser o problema de todos os habitantes do planeta, não é? Portanto, eu acho que temos que investir, o próximo passo tem que ser tornar a comunicação, tornar a informação mais acessível, porque se essa informação for chegar a quem deve chegar, que é o habitante, né? Em todo o espaço, vamos assim falar, de todo o espaço de físico território Angola, não é? Dá a oportunidade para que todos nós nos pronunciemos sobre ele, ou seja, porque todos nós fazermos as nossas próprias análises e sentirmos que o Serviço de Segurança, que o Serviço Nacional de Saúde nos transmite também segurança, confiança. E é só aí, só a partir desse momento, em que nós vamos saber o quão importante é ficarmos em casa. É tornarmos-nos mais um elemento que corta a possibilidade de transmissão. Portanto, só com um Serviço Nacional de Saúde
que informa de maneira correta, de maneira assertiva, de maneira a que as pessoas entendam, só assim é que nós conseguimos que as pessoas entendam que o Serviço Nacional de Saúde trabalha com uma fundamentação científica, estabelece um caminho, não é? Traça um caminho e cumpre objetivos para combater isto, porque se nós não dermos importância a isto, nós também, eu estou bem, eu sou assintomático, se calhar até nem sei o que é que isso quer dizer, não sei se posso transmitir aos outros, eu estou bem, porque é que hei de ficar em casa, porque é que eu não hei de estar com os meus amigos, quer dizer, é importante nós também credibilizarmos a informação que o Serviço Nacional de Saúde nos presta para nós podermos também respeitar, né? E isso deve ser respeitado. Essa informação tem que ser respeitada, não é? Porque a falta de informação tira-nos o medo, não é? E o medo também pode ser importante, o medo de infectar, o medo de transmitir, de continuar o contágio, não é? O medo de contrair a forma mais perigosa da doença, não é? Ou seja, se nós contrairmos todos a forma mais perigosa da doença, o Serviço Nacional de Saúde colapsa, não é? E isso seria o caos. Quer dizer, mas também existem outros medos, que é, sabendo que tenho a doença, o estigma social, ou seja, será que sou culpado por ter recebido a doença? Há aqui um stress também crónico que pode gerar pânico, e isso é importante que só com a informação é que também se consegue diminuir isso, ou então manter isso em níveis mais aceitáveis, não é? Meus caros, soluções. Estamos a falar há 1 hora, soluções. Vamos apontar caminhos. Sim, o que fazer, por exemplo, coloco uma pergunta a todos. O que fazer? O caminho não é só fazer um projeto e de repente esvaziar o Rangel e pôr lá uma não, ninguém está a dizer isso. Ninguém está a dizer isso. O caminho também pode ser a informação, é sabermos e chegarmos lá. Só para dar um exemplo. Nós somos arquitetos, fazemos projetos. Não, somos arquitetos. Somos arquitetos. Somos arquitetos e conseguimos comunicar, é importante, não é? Comunicar é importante, saber comunicar, não é? Nós sabemos comunicar com projetos, mas também com palavras. Deixa-me só fazer uma coisa. Eu fiquei bastante feliz quando vi, aliás, a primeira vez que vi o vídeo, vi-o cortado e disse, mas um agente de segurança ou um agente de polícia a falar inglês no Kazenga, quer dizer, achei estranho, mas depois vi o vídeo completo, ele falou em 5 idiomas, quer dizer, ele falou, ele comunicou, ele fez o seu melhor. Imagina nós com 500 agentes como ele, como é que a população poderia estar informada, não é? Acho que é informação. Acho que nós, neste momento, temos que bater na tecla informação, informar. Mas mesmo assim, é assim, já passou 1 hora, tudo que nós falamos realmente é relevante e importante, mas o pessoal está à espera, não digo que está à espera de soluções, não há uma fórmula mágica, acredito, mas temos que apontar, sair daqui com diretrizes muito concretas. Isso não sei se vamos conseguir, sinceramente. Por exemplo, o confinamento. Se fazer isso, eu vou ajudar a ganhar o Pritzker, está bem? Uma pergunta que coloco. Soluções para, sabendo que as pessoas têm que sair de casa necessariamente para ir buscar o ganha-pão, para comer, soluções de curto prazo, emergenciais, para evitar que as pessoas saiam de casa. Olha, por exemplo, eu acho que nós podíamos pedir a quem de direito uma espécie de subvenção da internet. Eu acho que a internet que temos, a qualidade do preço... Wilfred, 20% da população usa internet. Tens uma esmagadora maioria. Subvenção do preço e aumentar a qualidade da internet também poderia ajudar a manter as pessoas em casa. Mas usa com dificuldades, porque tu sabes que é preciso massificar essa utilização. E a utilização da internet é muito restrita. A pessoa liga a internet e depois desliga, para não gastar. Ou liga a internet e depois desliga. Quer dizer, na era da informação, era importante que a população tivesse acesso a um pacote mensal que lhe permita não só estudar, mas fazer outras tarefas, com o uso dos mecanismos e da tecnologia. Podemos pedir uma subvenção, o Estado podia subvencionar a internet. Quando tu falas, estou à espera de soluções.
Se calhar nós não, eu pessoalmente não te vou apresentar aqui nenhum desenho. E, portanto, a minha solução não é desenho, arquiteta, não digo desenho, mas uma diretriz. A minha solução é exatamente essa. Eu acho que a Covid-19, na questão da saúde, trouxe à mostra e realça o problema da necessidade de melhoria do Serviço Nacional de Saúde, não só ao nível do próprio serviço, mas da localização com maior proximidade. O que significa dizer que tu continuas a ver, mesmo com o Covid-19, as senhoras deitadas no chão, em frente à maternidade de Gangula e em frente à maternidade do SCP. O que significa dizer que os serviços primários de saúde não são atendidos, porque há situações que as pessoas não teriam que recorrer à maternidade, porque só um minuto, porque tem o posto e tem o centro de saúde que atende na comunidade. E a maternidade é para assuntos mais graves, para assuntos mais complexos do ponto de vista da estruturação da ciência médica. Mas não são maternidades que as pessoas ficam lá fora. Eu estou a dar o exemplo da maternidade porque é o que nos hospitais públicos, as famílias, todos os hospitais públicos, as famílias pernoitam lá fora. Sim, mas o que eu quero dizer é que se tu tiveste, e porquê pernoitam? Porque o menino partiu o dedo e foi ao hospital, mas afinal a fratura foi maior e ele vai ter que ficar 2 noites. Porque com a fratura do dedo não tem que ir ao hospital, ele tem que ir a um centro de saúde, a um posto de saúde. E, portanto, é esta diferenciação. Eu acho que o que eu vi tem que realçar, porque agora se estivermos doentes, vamos todos para o mesmo hospital. Não temos hipótese porque o avião não vai estar aberto para ir para a França ou para ir para o Dubai. Então vamos todos para o mesmo hospital, vamos então para o hospital. A Filomena, é tão... podemos pensar em estruturas móveis que possam abrigar as famílias que estejam à espera dos pacientes nos hospitais, estruturas sombreadas, com um sanitário para lavar as mãos e para tomar um duche? Eu prefiro não apresentar soluções tão fechadas, porque já houve esta experiência num dos hospitais e, ou por questões de gestão, ou por questões de contexto, não resultou tão bem. Portanto, o que significa que nós temos que atacar na fonte, não temos que pôr paliativos. Isso é um paliativo. Não parece que seja mais viável. Pois, Ilídio, olha, permite-me só fazer aqui uma chega. Nós somos arquitetos, ok? E, por princípio, nós sabemos que não existem soluções à sabonete de glicerina, dá para todas as peles. O que significa dizer, Ilídio, que é até de certa forma perigoso estarmos a fazer um discurso de qual é a solução. Porque aquilo que tu estás a falar é uma questão de projeto. Se tu me entregares um projeto, sem dúvidas, não, sem dúvidas. O que o Ilídio está a falar em relação ao que tu estavas a falar em relação por exemplo, ao acesso aos hospitais ou aos mercados, que nos deem estes projetos. Porque o projeto para a maternidade de Lucrécia Paim não vai ser o mesmo para resolver o projeto da maternidade de Gangula, ou não vai ser o mesmo para resolver o mercado de São Paulo. Portanto, por isso é que eu estou a dizer, isto são problemas de projeto. Cada projeto há de ter uma solução associada ou específica para isso. Agora, neste nosso discurso, e naturalmente para cada um destes problemas, quer dizer, há 1000 possibilidades, não é? Quer dizer, basta, nós podemos abrir a Pinterest e podemos encontrar lá soluções em fotografia, fazemos um copy-paste e acabou-se. E adaptar. E qual é o problema? E qual é o problema de adaptar um projeto de Pinterest? Qual é o problema? Tudo muito bem, mas lá está, quer dizer, o impacto... Golo. Mas quando tu falas do impacto, não é? Aí nós estamos da Covid, né? no habitat, não é? No espaço, na questão da urbanidade, nós temos aqui vários eixos que temos que atingir. E sem sombra de dúvidas, e aqui a Filomena, nas últimas palavras que ela proferiu, eu acho que ela tocou no ponto,
não é? A propósito das senhoras que ficam a dormir à porta das maternidades, o nosso sistema, de uma maneira geral, falha por uma questão operacional, ok? Porque, independentemente de nós termos as melhores condições possíveis, o sistema parece que emperra, não funciona. Ok? E quantas vezes nós estamos perante circunstâncias aqui em Luanda em que temos, e isto aconteceu há relativamente pouco tempo, com o hospital, com a que chamam clínica, pronto, Girassol, não é? Eu não sei até que ponto é que isto que eu vou dizer é verdade ou não, mas dizia-se que existia na clínica Girassol os melhores equipamentos, não é? Do ponto de vista da saúde e tudo mais, mas que não havia gente para operar esses sistemas. Quando tu disseste no debate passado de que no Rangel as pessoas estão todas identificadas, os mercados, isto, aquilo e aquilo outro, por que a administração pública não funciona e não age de forma eficaz e eficiente sobre os problemas desta comunidade? E isto é um problema mesmo de governança. Quando nós falamos da saúde, não é? É mesmo, quer dizer, não é só de um indivíduo ou do outro. A Filomena tem muita razão quando fala da questão da saúde, mas a saúde e a educação são um único aspecto da questão da governança. Existem outros. Existe a questão da segurança, por exemplo. A segurança é muito importante no cotidiano do cidadão. A mobilidade do indivíduo, tudo isto são problemas dramáticos para se conseguir gerir. E este impacto, não é? Julgo eu que se é que nós podemos tirar alguma pré-conclusão ou uma consideração geral, é o acesso, não é, aos serviços essenciais, e isto só prova que as nossas cidades são extremamente exclusivas, quer dizer, exclusiva de exclusão, não é exclusiva de exclusividade. Não é? Quer dizer, em que nós temos este problema em que, inclusivamente, qualquer um de nós, não é, tem dificuldade em aceder aos serviços, não é? Nós temos problemas de espaço público e de habitação, de abrigo e tudo mais. Alô? Deixei de ouvir. Colaste? E as regiões com o planeamento interregional. Alguma coisa... Está a ouvir mal. Já? Já. Já me fala? Ok. Sim. Não, é que eu, como estou aqui ao telemóvel, de vez em quando ele tem umas oscilações. Mas, olha, até me perdi. Bom, enfim, é isso. Nós não podemos, numa conversa do género, apresentar propostas fechadas. Porque a resposta Temos de referência. Temos de sair daqui com referências, com termos de referência, dizer, por exemplo, os mercados informais, conforme eram antes, e face ao Covid, não podem ser como agora, né? Agora não podem funcionar como antes. Nem pensar, não. Os mercados têm, por exemplo, tudo molho e fé em Deus. Mas não é isso, por exemplo. Hoje tem que haver um metro de distância. Deixa-me só, tu falas do mercado informal como se o mercado informal fosse uma bolha informal dentro de alguma coisa formal. Não, o mercado informal está completamente, quer dizer, diluído, vamos assim dizer, dentro de toda a informalidade. Se nós formos a organizar o mercado informal, não é? Vamos continuar com a informalidade toda à volta dele, não é? Sim, portanto, sim, mas soluções, estamos a referir soluções imediatas para funcionar. Solução imediata, ou seja, eu até chegar ao mercado, vou matar 3 leões, 4 pacaças e 3 avestruzes, e quando entrar para o mercado está tudo bem, é tudo muito bonito e tudo muito bem organizado. Wilfred, os mercados funcionam agora, terças, quintas e sábado, das 8 às 13. E qual é a vantagem? Quando estão fechados? Desvantagem total. E mais. Desvantagem total. E mais. As vendas continuam. Calma. As pessoas não vão para casa. E mais. Reduziu o número de vendedores, reduziu a 1/3 ou a 1/4. Então, mas estás a falar em relação ao quê? O uso do mercado, não estás a falar... O uso do mercado, sim. Estás a falar da quantidade de venda, porque a venda continua. Sim, mas o que estou a dizer é, havendo uma diminuição considerável de vendedores, logo os excluídos, né? Vai haver uma exclusão.
que soluções para a sua... Lídio, atenção, tu estás a falar de gestão... Ninguém se mexe? Não, mas Wilfred, Lídio, tu estás a falar de administração do território ou ordenamento do território? Estás a falar de urbanismo ou estás a falar da administração pública? Do desenho do mercado. Mas o desenho não tem nada a ver com... Como tornar o mercado mais eficiente. Em termos espacial, tu até podes fazer todos os desenhos no mercado. Se tu não tiveres pessoas informadas, se as pessoas não se interessarem por que é isto, o que é que está a acontecer comigo, eu vou ultrapassar o desenho. Aliás, o nosso bastonário teve no mercado do 30, com um grupo de arquitetos e obviamente com recomendações do curso que se fez. Aliás, é bom também enaltecer aqui que há um curso online da OMS que nos capacita para lidar com alguns equipamentos públicos, né, face à pandemia de Covid. E face à formação que tiveram, essa formação é gratuita, é 1h30 de formação, é aberta. E eles estiveram no mercado do 30 a redesenhar, a repensar o mercado. Então, quer dizer... Lídio, a questão, eu fiz o curso e a base, a grande questão é que nós temos que rebuscar toda uma série de situações que já estão identificadas e se calhar agora reforçar, mas é preciso que alguém ouça o que se diz. O problema é que a informação não pode cair no vazio, ok? E, portanto, é isso, porque quando tu falas de mercados, falamos de educação, da saúde. Um dos pontos que foi muito focado neste curso da AMS, para além dos fluxos, para se trabalhar em equipamento de apoio à saúde, o importante é o fluxo interno, era a questão da ventilação. Mas isso é uma questão que nos é presente na habitação, na educação, em todos os edifícios, o que significa dizer que é importante que quem de direito, as instituições de ensino, os nossos técnicos, todos nós, não é? Tenhamos esta consciência de que é preciso construir, é preciso planificar de acordo com uma realidade e com um contexto geográfico local, presente, e esquecermos de paradigmas, porque os paradigmas utilizados são paradigmas que são ineficientes, ineficazes na nossa situação. A questão é essa, mas continuam a existir, não é? Todos nós, pessoas da minha idade, e se calhar vocês também, estudaram em escolas primárias que na altura, e se calhar não eram tão más, porque não tinham ar-condicionado. Porquê? Porque cumpriam com toda uma série de requisitos e de critérios de construção do ponto de vista dos trópicos, que dava resposta à exigência para o conforto daquele espaço, que é o que nós não vemos agora. São questões que já são identificadas. Todos nós sabemos. É preciso haver uma relação e quem de direito ouvir e depois pôr em prática e esquecermos os paradigmas e os modelos que vêm de outros contextos que não nos dizem nada e que são muito pouco sustentáveis a todos os níveis, inclusive financeiros. Tu fazes perfeitamente uma escola primária, o que é? É um engondeiro com sombra. E, portanto, consegues fazer com uma cobertura e uns paramentos muito rápido. Okay? Nós temos estado a falar muito de diretivas da OMS, quer dizer, são extremamente importantes, não é? Mas existe um GEP no Ministério da Saúde, ou seja, já nos passou pela cabeça o que é produzido, ou seja, eu conheço bem o GEP do Ministério da Saúde. Aliás, gostava de mandar um abraço para esses heróis, né, que são os nossos, vamos assim dizer, os nossos salvaguardas dessa pandemia. Né? Mandar um abraço ao arquiteto Isidro, ao Vasco Panzo e ao engenheiro Serafim, que são pessoas que, de alguma maneira, trabalharam comigo nessa luta do que é tentar fazer alguma coisa sobre infraestruturas hospitalares. Quer dizer, mas é importante nós também termos consciência de que estamos aqui a falar de coisas que, se calhar, não passa, quer dizer, entra 100 e sai a 2.000 das pessoas, porque eu até posso saber... Deixa-me só concluir o raciocínio. Eu até posso saber de cor é que é o ecoponto para o vidro ou para o cartão, mas depois, quem faz a recolha dos lixos hospitalares, mistura tudo e vai mandar para o aterro do molejo. Do molejo, quer dizer. E estamos a falar só de uma mistura que pode ser completamente bombástica, não é? Sim. Quer dizer, é preciso termos noção de que as coisas não se fazem. Ou então hospitais em zonas balneares, não é? Como o Hospital da Sagrada Esperança na Ilha do Luanda. É preciso termos noção disso, não é?
Só para ler o comentário do Nuno Brandão, o arquiteto Nuno Brandão diz: como proceder para que os planos elaborados não sejam engavetados? Eu acho que as nossas contribuições deverão ser como materializar as ideias e não só as ideias por si. Quer dizer, é aquilo como a Ângela disse, há vários projetos aí em carteira, mas estão todos engavetados. Quer dizer, há um gap entre os arquitetos, os fazedores de ideias e o governo. Não. Acho que não. Pelo menos a nível de planeamento urbano. Calma, arquiteta. Pelo menos a nível de planeamento urbano, existem centenas e centenas de planos de diretores e planos de pormenor elaborados, apenas 10. A arquiteta Ângela não me deixa mentir. Não são aprovados, não são ratificados. Quer dizer, há uma. É falta de quem? Onde é que está o gap? Onde é que está ali o casamento? O gap é. Há conhecimento produzido, há ciência produzida, conhecimento produzido, não é implementado. Há o mecanismo de implementação é que falha aí. Quer dizer, a ferramenta de levar as ideias a serem materializadas há que ser revista também. Quer dizer, não sei se é a ordem que tem um papel preponderante nisso ou outra instituição, mas... Isso é outra marca, Elídio. Não. Isso, tu estás a falar de governança pura e dura e estás a falar de política. Tão simples quanto isso. Aí é um outro... A empresa de recolha de lixo que mistura tudo e até atira para o... Voltamos à governança, Voltamos à governança. É a governança, faça tudo. Agora, olha, vamos fazer então o remate final. Vamos fazer o remate final, né? Ou continuamos? Tenho uma coisa para fazer. Vamos fazer o remate final. Ok. Eu acho que posso ser eu? Sim. Vai, chuta aí. Eu acho que é importante e nós todos, e tem que partir de nós mesmos, dar alguma credibilidade ao nosso sistema de saúde. Ou seja, ele existe, ele está a desenvolver um papel fundamental para que isto não se alastre de forma descontrolada, né? E devemos então todos colaborar para que o nosso sistema de saúde não colapse. É importante refletir sobre isso. E a melhor forma é ficar em casa, é mesmo ficar em casa. Porque ficar em casa não é espécie de cobardia, não é? Então estou cheio de medo, não. Não sei se vocês se lembram, mas havia um jornalista que dizia todos os apontamentos sobre a Covid, dizia aos nossos pais, aos nossos avós foi-lhes pedido a independência, né? Aos nossos pais foi exigido a paz. E a nós é-nos exigido ficar em casa. Eu acho que ficar em casa é mostrar maturidade. Eu acho que ficar em casa é dar sentido ao que nos foi exigido aos avós e aos nossos pais. Portanto, as pessoas e as nossas conquistas da independência e da paz devem ser exaltadas sobre isso. Ficar em casa tem que ser entendido como uma espécie de ser patriota também, não é? E é importante. Eu acho que é por aí que nós temos que ir. Boa, Will. Ângela? Pois, eu gostaria que o discurso se tivesse estendido um pouco até a questão da habitação temporária e da questão transicional das intervenções de emergência, porque o nosso público, exatamente, a nossa grande fragilidade enquanto país é nós termos cerca de 70% da população a viver sem acesso aos serviços essenciais da cidade, portanto, com a sua cidadania reduzida aos mínimos, não é? E às vezes somente a aspectos mais de caráter político ou social. Acho que social nem sempre. Com base nisto, ou aliás, tendo em conta que nós não debatemos o assunto, não vou introduzi-lo neste momento, fica para os próximos convidados que tu tiveres, não é? Mas eu acredito que nós devemos, de facto, reativar ou fazer os possíveis para que as questões do desenvolvimento urbano adquiram liderança, porque é absolutamente estratégico repensar as cidades na sua componente física, material e social, não é? Introduzir a componente ambiental
não é? Não a componente ambiental do rio, ou Cavango, ou sei lá, da floresta do Maiô, mas falar do ambiente do ponto de vista da cidade, não é? Um ambiente onde neste momento habita cerca de 60% da população nacional, e que é fundamental que ele faça parte da leitura e das interpretações relacionadas com o território. E também gostava de falar, de introduzir, reforçar o discurso da Filomena em relação à questão da saúde, como fazendo parte destes elementos, que quer dizer, a quem pertence, digamos assim, este problema Covid, não é? Nós estamos a falar de questões elementares da qualidade de vida das cidades, mas esta doença existe supostamente nos países mais desenvolvidos e com níveis de asepsia no mundo, não é? E inclusivamente até com um impacto muito maior do que nós temos aqui neste momento do continente. É claro que eu não vou ficar à espera de ver se nós vamos ter mais pessoas contaminadas do que Portugal ou os Estados Unidos, que já atingiu 1 milhão de contaminados, não é? Mas eu acho que é importante nós tentarmos compreender que isto não é um problema que nós tenhamos por uma questão de insuficiência dos nossos sistemas, quer de saúde, de segurança, de educação e tudo mais. Ele é um problema urbano. E como um problema urbano, ele deve ser visto, julgo eu, associando, para além das questões do pensamento e da visão das cidades, também à própria socialização, aos próprios formatos de socialização do indivíduo. Eu gostaria muito de chamar, como última nota, gostaria de fazer um apelo à importância do pensamento e da reflexão crítica. O que nós estamos a fazer aqui, para muitos indivíduos, pode parecer um exercício banal, mas é a partir deste tipo de pensamento e de reflexão, que às vezes pode parecer aleatório, que saem as soluções, não é? Eu no outro dia vi um post muito interessante no Facebook que dizia que deveriam ir buscar, não é? Que deveriam pedir ao Ronaldo e ao Messi para ele apresentar a solução do Covid, porque ele é que ganhava 1 milhão de euros por mês. E a esta altura, eu acho que é muito importante frisar, como se fosse um slogan, que não se faz política sem ciência. Isto é absolutamente fundamental. Não se encontram soluções sem pensar no problema. E neste momento eu acredito que as nossas soluções residam exatamente no problema. É uma questão de nós olharmos para ele um pouco mais. Mas quantos, Ângela, tu disseste, quantos cientistas, calma, Filomena, é para complementar o que a Ângela disse, quantos cientistas angolanos existem e quantos eles são chamados a fazer parte do time? Quer dizer, nós temos cientistas... Aqui neste ecrã, atenção, cientista não é só aquele que tem a lâmpada e fica com as pipetas. Atenção! Não, atenção. Nós todos... Ilídio, isto é muito sério, Ilídio. Deixa-me dizer isto. Tu conheces este trabalho, aliás, vocês, os colegas, conhecem. Nós temos um Fórum de Arquitetura há 15 anos, há 7 anos consecutivos, que nós apresentamos nas nossas exposições os trabalhos sobre arquitetura emergencial, trabalho de alunos, projetos completos sobre abrigos, sobre equipamentos de transição. Nunca sequer nos chamaram ou bateram palmas para dizer, olha, gostamos muito daquele trabalho, nunca. Portanto, nós investigamos, nós pensamos, e não é só a Universidade de Lusíada, porque eu não estou aqui para fazer publicidade, a Filomena, na Agostinho Neto, também faz isso. Eu conheço também alguns trabalhos da Metodista, não com tanto a profundidade como conheço o trabalho da Agostinho Neto, mas atenção... Pois é. Nuremberg, captura do mosquito para dengue. Olha, nós temos que... E pronto, fico por aqui. Eu para fechar ia dizer que a questão da Covid tem que servir, como disse há bocado, de pedagogia e tem que ter um sentido pedagógico.
e para que os governantes do nosso país saibam e se relembrem, porque estas conversas necessariamente têm que servir para isso, que existem instituições, existem especialistas nas diferentes áreas do saber que estão disponíveis para participar na resolução das questões do nosso território e que a solução tem que sair daqui com as pessoas do local para o local. Portanto, é uma questão de política, passa por aí. De localização, não é, Filomena? Para ler dois comentários de dois arquitetos que acho que devíamos até dar mais tempo, mas pronto, vou ler dois. O arquiteto Lívio Santos diz, e muito bem, o plano CERDA em Barcelona e o de Haussmann em Paris foram planos de reforma e de ampliação por causa da epidemia da cólera. Angola tem os mesmos problemas de insalubridade e que as cidades supracitadas tiveram há anos, há séculos atrás. Quer dizer, isso é uma reflexão. A arquiteta Ana Inglês diz que, e volta a bater na tecla da necessidade das políticas bottom-up. Não basta só as políticas top-down. A política da cidade. E reforçar as comunidades locais e a administração local. Pronto, o tempo passa muito rápido, é 1h30 de minutos de debate, há muito para se falar. Acredito que os outros intervenientes vão pôr colocar outras sugestões e questões. Muito obrigado mesmo por a vossa participação. Eu quero agradecer outra vez, novamente. Aliás, já agradeci no princípio o convite, mas devo dizer-te que quero dar-te os parabéns porque estás a fazer um trabalho que deve ser por aí também. Ou seja, nós temos que utilizar esse tipo de oportunidades para podermos fazer chegar a tal informação que eu estou a bater na tecla. Exato. Para todas as pessoas que e esse teu trabalho está a ser extraordinário. Parabéns, está bem. O que eu acho, eu não sei se vocês concordam, é que todas estas conversas que estamos a fazer deverão ficar registadas e se calhar organizadas para precisar de fazer chegar a quem de direito. Porque senão muito temporal. 2.000 comentários, 2.000 comentários. A Marga acabou de fazer outro. São contribuições boas. A Silvia Cruez está cá, a Marga. Ok. 2.000, meu Deus. Está bem. Pronto, tá, mas bom. muito obrigado. Até quinta-feira, atenção, quinta-feira não percam, às 19h, o arquiteto Gameiro, o arquiteto Alan Kane e o terceiro é uma surpresa que depois vou dizer. É Pritzker, não. É um Pritzker, não. Tá, um abraço, beijo grande. Deus, obrigada. Tá, fica bem. Tá, Deus, tchau, Ângela. Deus, tchau. Tchau, Filomena. Tchau, Wilson. Tchau, Lívia. Tchau. Tá, Deus. Tchau. E